Série Ensinos de Jesus, com Fabrício Fraga. Estudo de hoje: o que Jesus ensinou sobre a salvação. Boa noite. Que bom que você está na casa de Deus. É bom vê-los aqui. Esta é a nossa segunda parte do estudo de 18 lições, ou de 18 partes, sobre os ensinos de Jesus. Desde o domingo passado e até o mês de novembro, nós todos os domingos vamos estudar sobre os ensinos de Jesus nos 4 evangelhos. Essa é uma parceria feita entre a rede Novo Tempo e a nossa igreja, para que o mesmo conteúdo que nós vemos na televisão seja visto também aqui. Porém, com a diferença de que aqui nós temos a possibilidade de discutir mais os assuntos e de tirar as suas dúvidas, caso elas existam. Vamos orar antes de entrar no nosso assunto de hoje? Vamos orar? Santo e bom Deus, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos Tua Palavra. Obrigado pela liberdade que temos de proclamar o nome de Jesus e de adorar ao Senhor nesta casa de oração. Pedimos a Tua bênção para o estudo da Palavra. Que o mesmo Espírito que inspirou os profetas ilumine a nossa mente, para que entendamos os ensinos de Jesus. Pedimos esta bênção em nome de Cristo. Amém. Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, apresentou diversos discursos. Esse Evangelho, escrito para os judeus conversos ao cristianismo, mostra os ensinos que Jesus apresentou em seus discursos e sermões. Já o Evangelho de Marcos mostra o lado mais humano de Jesus, a interação de Jesus com os seres humanos. Esse é um evangelho que foi escrito para a mente dos romanos, pessoas de atitudes rápidas, homens de guerra, e eles precisavam de um Jesus que fosse próximo deles. O evangelho de Lucas é um evangelho de um homem culto escrevendo para outro homem culto e para as pessoas da Grécia, apreciadores da filosofia, conhecedores profundos da língua grega. Este é um evangelho muito bem escrito. Então, o Evangelho de Lucas apresenta de forma organizada o relato sobre a vida de Jesus. Do Evangelho de João, nós temos um vislumbre completo sobre a divindade de Jesus. O Evangelho de João foi o último livro da Bíblia e, portanto, do Novo Testamento a ser escrito. Quando nós lemos as páginas do Evangelho de João, nós ali encontramos o divino Criador, Jesus Cristo, que é feito carne e vem para salvar. Nós vamos visitar textos dos 4 evangelhos, e é bom que você conheça o propósito de cada um deles e como eles foram escritos, para que a nossa compreensão sobre os ensinos de Jesus seja mais completa. Nesta noite nós vamos conversar um pouco sobre a missão de Jesus. Nós vamos falar sobre o que Jesus ensinou a respeito da salvação. E para iniciar, nós vamos ao Evangelho de Lucas, e nós vamos ler um texto que narra as palavras de Jesus, onde ele explica a sua missão. Vamos, portanto, entender qual era a visão de Jesus Cristo sobre o seu próprio trabalho, sobre o seu próprio ministério. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10, diz assim: Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Este é um resumo da obra de Jesus nesta terra. Este é um resumo feito por Ele mesmo sobre o seu ministério. Jesus veio para buscar o que estava perdido, para salvar o que estava perdido. Jesus vem com foco. Ele sabia o que fazer e Ele sabia como fazer. Ele veio para salvar. Ele veio para chamar pecadores ao arrependimento. Ele veio para mostrar que Deus está interessado nas coisas que acontecem na terra. E daí você pode perguntar: mas do que é que Jesus veio nos salvar? E lá no Evangelho de João e no Evangelho de Mateus, nós encontramos informações que nos ajudam a responder esta pergunta. Se Ele veio nos salvar, do que é que Ele veio nos salvar? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Este é o primeiro ponto. Jesus respondeu: Digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Perceba que Jesus aqui faz uma distinção entre os atos pecaminosos e o pecado
que habita em nós. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 19, para termos um entendimento mais completo sobre o que é este pecado que habita em nós e que nos escraviza. Aquele que vive pecando, aquele que vive na prática de atos pecaminosos, é escravo do pecado. Jesus não disse que somos escravos dos pecados, mas do pecado singular, pecado como natureza caída. E Jesus explicou o que é esta natureza e quais são seus efeitos. E é isso que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 19. Jesus aqui diz assim: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Jesus aqui cita os 5 mandamentos da lei que tem que ver com as relações humanas. Ele deixa aqui de fora o mandamento de número 5, que fala da relação de filhos e pais, mas ele cita os outros mandamentos. Ele aqui está falando das categorias de pecados que podem ser cometidas não apenas contra Deus, mas também contra o próximo. Ele fala dos maus pensamentos, dos homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. E daí no verso 20, ele diz: essas coisas tornam o homem impuro. O profeta Isaías, no seu livro, lá no capítulo 59, verso 2, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então Jesus veio nos libertar da escravidão do pecado. Jesus veio nos libertar da prática das más ações. Elas nos tornam escravos, pessoas sem possibilidade de escolha. E no mesmo capítulo 8 de João, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O pecado é aquilo que une todos os seres humanos dentro de uma única embarcação. Não importa de onde você veio, não importa qual é a sua formação acadêmica, não importa qual é a sua origem étnica, você e eu somos pecadores por natureza. Essa é a nossa essência, isso é o que nós somos. Uma das perguntas mais difíceis da filosofia é: quem é você? Quem sou eu? Muitos tentam responder falando de sua profissão, muitos tentam responder falando de suas atividades, muitos tentam responder falando de sua família. Porém, a resposta mais completa e mais profunda é: eu sou um pecador. De um universo perfeito, de um planeta perfeito, surge uma raça que está fora da perfeição. Deus criou tudo em equilíbrio, tudo perfeito, tudo funcionava bem. Mas através da influência de um rebelde, Satanás, este planeta todo se corrompe. Por conta da maldição do pecado, o desequilíbrio passa a existir. Por conta da maldição do pecado, a vida que deveria durar para sempre é agora fragmentada. No início, há alguns séculos, e agora há umas poucas décadas. Essa é a principal consequência do pecado. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, disse: o salário do pecado é a morte. E no capítulo 4 desta mesma carta ele diz: o salário é aquilo que te é devido. Salário não é presente. Salário é consequência do seu trabalho, e a consequência das obras humanas é a morte. Tudo o que nós fazemos estando alheios a Deus produz em nós morte e separação de Deus. Se Deus é aquele que tem vida em si mesmo, vida original, não emprestada como a nossa, e os pecados fazem separação entre nós e Deus, é lógico o ensino de Paulo. O salário do pecado, o que vocês merecem, o que eu mereço, pelas minhas ações, é a morte. E morte eterna. Há uma mentira terrível que tem sido contada há milênios. A mentira de que dentro de você há uma alma imortal.
A Bíblia ensina que o ser humano é composto por um corpo, pela energia vital chamada de espírito ou sopro de vida, e que esta matemática tão simples produz alma vivente. A alma na Bíblia é sinônimo de pessoa. O ser humano, que era alma vivente, impecável, passa a ser alma vivente, carnal. Então o processo de morte começa. Todas as mazelas da humanidade são consequência do pecado e, portanto, culpa de Satanás. Ao vir para nos libertar disso, Jesus se posiciona contra o mal. Ele é o representante do bem, ele é o próprio bem, e ele vem para vencer a morte. Todos os seres humanos, estando unidos na condição de pecadores, precisam então de liberdade, e liberdade de si mesmos, liberdade do pecado que habita em nós. Jesus ensinou que existe uma solução para esse problema. Existe um caminho de reparo, existe um caminho que nos leva para a salvação. E nós entendemos que caminho é este, de acordo com a descrição do Evangelho de João, lá no capítulo 14, verso 6. Leia comigo, por favor. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse é o ensino radical de Cristo. Jesus não apresenta várias possibilidades de encontrar a salvação. Jesus não apresenta vários caminhos que levam para o mesmo destino. Ele apresenta uma verdade, um caminho que leva para a vida verdadeira. Jesus não está falando de religião. Jesus não está falando de atitudes. Ele está falando de uma pessoa. E essa pessoa é Ele. Cristo é o autor e o consumador de nossa salvação. Ele cumpre a sua missão cabalmente, perfeitamente e completamente. Todas as atitudes de Cristo tinham o objetivo de mostrar o caminho da salvação, de ensinar a verdade sobre o reino de Deus, sobre o acesso à eternidade perdida. Tudo que Ele fez, tudo que Ele ensinou, todos os seus milagres, todos os seus ensinos apontavam para um fato: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só há salvação em mim. O evangelista Lucas, ao escrever Atos, acrescenta ali uma frase dos apóstolos: não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus. Só em Jesus, em nenhum outro. Não nos homens, não nos deuses das outras nações. Em Jesus está a salvação. E esta verdade de que Jesus é o único Salvador foi expressa na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versos 17 a 21. E ali nós encontramos uma resposta para uma pergunta importantíssima: como é que Jesus pode dar a salvação? Se Jesus encarnou, se Ele fez semelhança de carne pecaminosa, como é que Ele pode salvar? Leiamos, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 17 a 21. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos ou comprados da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Mas vocês foram comprados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Esses versos nos ensinam a verdade do juízo. E eles nos ensinam que existe uma possibilidade de veredito favorável neste juízo.
Na primeira carta que ele escreveu, o apóstolo João fala de um advogado que nós temos no céu. E esse advogado é Jesus Cristo, o justo. Diante de nós é posta uma escolha. Nós podemos ser julgados pelas palavras e pelas obras de Jesus, santo, impecável, imaculado, como um cordeiro sem defeito. Ou nós podemos nos apresentar diante do juiz imparcial, que é o Pai, com as nossas próprias obras. O profeta Jeremias, séculos antes do nascimento de Jesus, disse o que eram as obras humanas: trapos de imundície, panos sujos, com sangue apodrecido. É isso que a minha obra de justiça é. É isso que a minha tentativa de obedecer é. E isso é verdade para você também. Jesus Cristo, apesar de vir em semelhança de carne pecaminosa, não era um pecador. O pecado que me escraviza não escravizava Jesus. Ele disse no Evangelho de João: eis aí vem o príncipe desse mundo, e ele não tem nada em mim. Jesus podia salvar porque o seu sangue era precioso, era puro, era a substituição completa para tudo que eu, você e todas as pessoas que já viveram em qualquer época tenham feito, estejam fazendo ou ainda irão fazer para desobedecer a Deus e obedecer ao ego. O ensino de Jesus é tão radical porque ele ensina que a salvação se baseia em fé em uma pessoa, nele mesmo. Não em obras para que ninguém se glorie. Não na minha obediência, que é vazia e egoísta, mas em um sacrifício que substitui plenamente a vida de qualquer pecador. Jesus, como advogado, e sendo ele plenamente Deus, intercede hoje, lá no santuário celestial, diante do Pai. O céu e a terra não estão separados, mas, se me permite dizer, eles nunca estiveram tão ligados como estão agora. O céu e o universo todo prestam atenção em cada movimento desse planeta. As profecias têm se cumprido. Milhões de pessoas têm conhecido a verdade e têm sido libertas da escravidão do pecado. E esse convite é feito a nós. Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. Talvez você já tenha se perguntado por que é que Deus resolveu descer à terra e salvar? Por que é que Deus se faria semelhança de criatura para ser humilhado, para ser castigado, para ser morto? E a resposta vem da boca do próprio Jesus. Vamos ler lá no capítulo 3 do Evangelho de João, os versos 16, 17, 18, 19, 20 e 21. E aí nós vamos ter uma resposta completa. Por que é que Deus quis salvar? Por que é que Deus desceu à terra? Por que Ele não destruiu os pecadores, se esse é o castigo merecido? Ou antes, o salário de nossas atitudes? Eu reitero a pergunta: por que é que Deus quis salvar? E a Bíblia responde: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois para todo o que nele crê, esse sacrifício é pleno. Pois para todo o que nele crê, a graça existe e é suficiente. Ele te amou e por isso se entregou. E esse sacrifício é pleno, é completo, pode cobrir completamente o meu e o seu pecado. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Somos condenados. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más.
Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Esse é o processo de salvação. Ele começa no amor de Deus. Ele vem a este mundo por meio de Cristo. Na cruz esse amor é consumado. E agora, estando a graça disponível a nós todos, nós podemos viver as obras que Deus de antemão havia preparado. Não por nós, mas por Ele. Quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Paulo ensinou que quando alguém crê, já não é mais ele que vive, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é a salvação, isso é o Evangelho, tão simples como o ABC. Substituição. A minha ineficácia diante do Todo-Poderoso. Isso é o Evangelho, isso é a salvação. As obras são feitas por intermédio de Deus, não são minhas. Não somam para mim justiça, não acrescentam para mim peso de glória. Se há alguma coisa no universo pela qual podemos nos gloriar, é única e exclusivamente pela cruz de Cristo. Ele fez tudo para que eu pudesse crer e ser salvo. Porque Ele me amou, Ele veio e se entregou. Eu disse que o universo presta atenção no que acontece na Terra. Eu gostaria de ler com vocês aquilo que Jesus ensinou sobre a reação que acontece lá no céu quando um pecador se arrepende. Vamos ler Lucas 15, verso 7. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Esses justos aqui são justos aos seus próprios olhos. São pessoas mentirosas. Pessoas que dizem que não têm pecado. O apóstolo João, lá na sua primeira carta, disse que aquele que diz que não tem pecado se torna mentiroso e faz de Deus um mentiroso. E daí eu te pergunto, Deus mente? Então quem que é mentiroso? Se eu digo que o pecado não habita em mim, se eu digo que as minhas atitudes não me separam de Deus, eu sou mentiroso. E eu quero colocar o nome de mentiroso sobre Deus. Esse é aquele que é justo aos seus próprios olhos. Mas para aquele que admite que é pecador, que é vazio, que é insuficiente em si mesmo, há uma festa no céu. Há júbilo no céu pelo pecador que se arrepende. Essa é uma verdade para mim e para você, porque nós todos precisamos diariamente nos arrepender e voltar para Deus. Uma vez salvo, salvo para sempre, é mentira. A salvação vem da graça, mas há um processo chamado santificação que deve durar a vida inteira. O processo de queda e retorno vai nos acompanhar até que Cristo volte. E é por isso que o sumo sacerdote, Jesus Cristo, trabalha o tempo todo em nosso favor. Nunca chegará um momento em que iremos cortar da oração do Pai Nosso aquela parte que perdoa as nossas ofensas. Nunca. Se não pelos atos pecaminosos, pela natureza, nós precisamos da graça. Precisamos de arrependimento e somos alvo de uma festa que acontece no céu. Não é bom saber disso? Vamos ler Mateus, capítulo 16, verso 26. Pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Essa é a última pergunta que eu faço para ti nessa noite. O que te adianta ganhar o mundo inteiro e não ganhar a salvação? Nós vivemos em um tempo de graça, onde as portas do céu estão abertas. Hoje é o dia de aceitar a salvação. Hoje é o dia de entender o que Jesus fez
e aceitar a justiça dele, que é suficiente. Hoje é o dia em que Cristo te visita e oferece a salvação. Hoje é o dia que Cristo te visita e te oferece liberdade. O que é que você vai dizer para Ele? Para encerrar, eu quero ler com vocês uma promessa de Cristo. Lá em João, capítulo 6, verso 37. Para aqueles que reconhecem que a salvação vale muito mais do que a vida nessa terra, Jesus faz uma promessa. E Ele diz assim: todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Não importa o que você fez, não importa onde você esteve, não importa quão profunda é a sua traição contra Deus. Se você for a Ele, Ele não te rejeitará. Vamos orar, agradecendo a Deus pelo perdão e pela graça. Santo Pai, obrigado porque desde os tempos antigos a salvação estava à disposição. Obrigado porque o plano da redenção não é um improviso, mas Jesus, sendo o teu Cordeiro, estava à disposição desde antes que este mundo fosse fundado. Obrigado pela graça que cobre plenamente todo e qualquer delito que cometamos. Obrigado pela liberdade que o Senhor oferece da nossa natureza caída. Pedimos que o Senhor nos perdoe. Perdoa-nos pela nossa falta de fé, pelas nossas ações negativas e perdoa-nos por estarmos distantes do Senhor. Traz-nos para perto de Ti. Perdoa-nos e refaz-nos a Tua imagem e semelhança. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Tenha uma boa semana na companhia de Deus e um retorno seguro ao seu lar. Deus te abençoe.